Eu criei um roteiro baseado na minha análise de movimentos onde cada ato eu fazia. Quer dizer, mas o canto totalmente aberto para o cântico novo. Ele não é rígido, ele não é fixo. Então, eu tinha uma movimentação circular com o tecido, uma movimentação circular com o corpo e uma movimentação circular de circularidade também no espaço. Ou seja, uma das categorias era a circularidade. Outra categoria era movimentos firmes, movimentos leves, né, baseado na minha análise. E assim eu ia para a rua. Eu ia com a minha mochila, né? Essa foto aqui. Deixa eu pegar então essa aqui. Então vai demonstrar bem o nome, né, do projeto. Dança na Mochila. Posso colocar aqui? Pode. Essa foto, então, eu saía com esse tecido dentro da mochila e eu ia andando pela rua. Às vezes os passeios, aonde eu ia, eu levava. Onde o Espírito Santo apertava o botão, eu começava. Ai, meu Deus, aonde que é? E eu esperava. De repente, surgiu a oportunidade, eu pegava o tecido, o tecido e fazia a performance, profetizando. E um dos versículos, uma das passagens bíblicas que eu estava usando como respaldo para esse trabalho, então, que eu vou chamar de profético, 2 Reis, capítulo 23, que fala sobre quebrar altares. E eu entendi que, mais do que evangelismo, eu estava ali por uma razão profética. Só um dia eu vou entender melhor isso, profética, de quebrar altares. Posso mostrar? Fazendo principais e potestades de nações, inclusive. Exatamente. O Dança na Mochila é um projeto voltado para as nações. Bom, então o resultado dessas andanças, né, foram muitas fotos e vídeos, isso é tudo publicado no blog. Eu construí esse blog para poder, como registro, um diário de registro, onde eu conto sobre esses lugares. E outra coisa que aconteceu que eu não imaginava é que, como de repente eu dançava no lugar, eu não sabia direito o que significava aquele lugar. Então eu fui estudar. E, historicamente eu falei, uau! Por exemplo, esse jardim onde a gente acabou de ver as fotos aqui, por que eu fui parar nele? Ele não era o lugar que eu tinha imaginado. Mas, mostrar esse jardim aqui que você está mostrando, né? Chama o Jardim de Reuli, e ele fazia parte do antigo castelo dos Merovígios, que eram os primeiros raízes de monarcas da França. Ora, eu fui na raiz, nós fechamos na raiz daquelas pessoas que governaram, né? Pois mas isso é só você que estava sabendo disso tudo, porque nem o cara que estava tirando a foto estava sabendo, não, né? Mas aí, nem eu sabia. Quando eu vi, como eu tinha feito um processo histórico todo, e aqui foi o final, que eu vi os Merovígios, eu já sabia que tem uma placa lá, né? No jardim, falei, uau! Né? Então eu fiz uma foto numa ponte, foi muito bacana. Ou seja, essa foto que vocês estão vendo agora fez parte da parede, porque o Vale Dançant então foi transformado numa... o projeto foi fechado, não. O Dança na Mochila, ele foi fechado com essa exposição que chama Vale Dançant, numa galeria de arte importante lá de Paris. Eu apresentei o projeto, né? Porque não é assim, você paga e entra. Tem um conselho de artistas, de marchands. Eu entrei com o projeto que avalia, ele passou, né? E foi em 20 de junho que isso aconteceu. E cada parede era uma parede temática. Essa parede era a parede dos chateaus, foram os castelos onde eu fui. Então você tem o Vale do Loire, você tem aí, esse por exemplo é Blois, né, que está sendo mostrado aí. Na entrada de Blois, essa casa não é Blois, mas na frente é o castelo, e Blois foi um castelo onde a Catarina de Médici morou, e onde ela fazia os venenos. Olha só. E ela envenenou muita gente. Isabel, né? Além desses atos proféticos que você entendeu que Deus queria que você fizesse nesses lugares, em alguns momentos algumas pessoas deveriam passar e ver essa dança. E aí eu quero que você conte algum testemunho, se alguma pessoa foi tocada por aquela ministração, mesmo não... que a sua mente não entendia o que estava acontecendo, mas teve o seu espírito tocado de alguma forma. Olha, teve tanto contato interessante, porque, inclusive, eu não trouxe, porque não sobrou nenhum, uns cartõezinhos que o
que a igreja fez para mim, para eu levar. Eu gerei os cartões, escrevi em francês, italiano, inglês, alemão e espanhol. Então eu ia para as ruas e porque você não pode panfletar lá, você pode ser preso, né? Então as pessoas que chegavam perto de mim, eu entregava o cartãozinho. E o contato foi muito interessante, as pessoas iam conversar, ai, vai ter mais, você vai dançar mais. E as pessoas pediam o endereço, então muitas pessoas começaram a acompanhar o blog por causa disso. Eu quero citar uma experiência que eu tive da Dança na Mochila, que não foi na França, foi praticamente o fechamento da Dança na Mochila nessa viagem desse um ano, que foi na Alemanha. Eu aceitei um convite para ministrar num evento na Alemanha, na condição do pessoal me levar num campo de concentração. Eu queria muito conhecer um campo de concentração e fazer esse trabalho lá. Para encurtar a história, quando a gente foi levado no Dachau, que foi o primeiro campo de concentração da guerra, e lá era a escola de todos os campos, então eles eram treinados lá. E a Helena Tanura até estava, porque a gente participou do mesmo evento, e num momento que o Espírito Santo delegou, eu não publiquei ainda esse vídeo, que eu não tive tempo, que são os extras da Missão France. Na medida que eu ia dançando, as pessoas que estavam indo, elas começaram a chegar e o povo começou a chorar. O povo chorava, foi um negócio muito incrível, sabe? E eu fiquei muito tocada nesse dia. No metrô de Belleville também, que eu fiz lá, as pessoas dentro do trem, as pessoas, né, elas ficam impactadas. E foi uma experiência muito incrível, que às vezes as pessoas, que a gente vai entender muito o mundo contemporâneo hoje em relação à palavra. Muitos veem, mas muitos não querem ver. Sim. O tanto que muitas vezes a dança incomodou, sabe? Louvado seja Deus, a gente fica feliz muito de ouvir o seu testemunho. Eu confesso que eu nunca pensei que eu ia ficar falando de dança tanto tempo, sentindo prazer em ouvir seus testemunhos, as histórias, né? E a gente quer deixar, a gente está chegando no final do nosso papo aqui com você, Isabel, mas a gente quer deixar o convite para você trazer a sua mochila aqui, seu lenço, para você dançar aqui um dia para a gente. Você já está terminando o doutorado, você já é doutora em linguística. Se Deus quiser, eu termino em março de 2014. Pois é, então... Agora estou na fase de escrita, orem por mim. Não, nós te abençoamos. Que agora em nome de comprovar Jesus. isso tudo aqui cientificamente, né? Mas nós te abençoamos sim, e a hora que você quiser, você vai combinar com a nossa produção, dentro desse processo aí de estudo, o tempo que você tiver de folga, para vir dançar aqui para a gente um pouquinho, para a gente entender um pouco na prática, né, do que os cidadãos ali em volta da França sentiram quando viram você dançar. Pois é, e eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de contar, que para mim assim, é a maior prova de Deus nisso. A minha orientadora francesa, muito cética, francesa mesmo, né, Sorbonne, né, o altar do conhecimento. No dia da exposição, no final, ela chegou para mim e falou assim: Isabel, eu tenho uma amiga cristã que te conhece. Eu nunca tinha falado de Jesus para Madame Henault, porque não tinha oportunidade. E a Sorbonne é muito assim, né? Aí nesse dia eu falei: então a senhora sabe o que é o voar dançando? A senhora sabe o que é a dança na mochila? Ela falou assim: agora eu sei. E aí eu falei Jesus para ela. E aí ela pegou nas minhas mãos assim e falou assim: Isabel, eu quero te agradecer o que você fez pelo meu país. Glória. Foi demais. Aí a gente se abraçou, chorou e tudo. E no nosso último encontro, que foi na Sorbonne, um encontro acadêmico, ela me perguntou se a dança na mochila ia continuar. Eu falei: claro, enquanto houver fôlego eu vou continuar. Me manda os vídeos, Isabel, que eu quero te acompanhar. Oh, maravilha.